Muito obrigado pela vossa presença aqui. Então, eu vou começar pela parte mais importante, que é finalmente a acusação. Quero vos informar que finalmente, até para a nossa própria alegria, já foi formalizada a acusação, ok? Portanto, o que estava a acontecer antes, digamos assim, era a instrução, né, do processo. Agora já existe uma acusação, significa que já podemos ir ao tribunal. Que para mim é o melhor momento este, porque significa que saímos do segredo de justiça e os fundamentos, os documentos probatórios já podem ser dados a conhecer à imprensa e ao público. A primeira coisa que quero vos dar a conhecer são os crimes. Vocês sabiam que eu tinha dito que eu não sabia de que crimes é que era acusado. Agora, finalmente, como saiu a acusação, eu vou ler os crimes. O documento não vou partilhar hoje completo, prometo em 48 horas, se não for menos, depois dos meus advogados lerem com todo o detalhe a acusação, poderem partilhar com a imprensa e com o público. Hoje, só quero dar a conhecer quais são os crimes que finalmente dizem que eu cometi. O primeiro é o crime de apologia pública ao crime. Quer dizer, é uma tautologia, né, como se diz no bom português. Crime de apologia pública ao crime. Que é de acordo com o artigo 346, número 1 do Código Penal. 2. Um crime de incitamento à desobediência coletiva pelo artigo 396 do Código Penal. Um crime de instigação pública a um crime, artigo 345, número 1 do Código Penal. Um crime de instigação ao terrorismo, vejam só, terrorismo, pelo artigo 13 da Lei número 15/2023, de 28 de agosto, conjugado com o artigo 11A, aditado a este diploma legal pela Lei 4/2024, de 22 de março. E por último, portanto são 5 crimes, um crime de incitamento ao terrorismo, pelo artigo 14º, número 1 da Lei 15/2023, de 28 de agosto, conjugado com o artigo 11A, aditado este diploma pela Lei 4/2024, de 22 de março. Então, finalmente, caros amigos, já conhecemos os crimes, né? Terrorismo, desobediência pública, incitamento à violência, à desobediência coletiva. Portanto, estes são os crimes. Esta página também poderemos partilhar ainda hoje, não tem problema, sendo que o restante do documento só poderei partilhar quando os meus advogados tiverem feito uma análise, digamos, detalhada, tiverem escalpelizado o documento na sua íntegra. Agora, o que eu queria dar a conhecer como comunicado? Algumas questões, se calhar, ficaram ultrapassadas aqui, em função da acusação que partilhei, mas não vou deixar de... Vou afastar mais um bocadinho. Posso me afastar um bocadinho? Ok, o que eu quero partilhar convosco? É o seguinte, este aqui é o comunicado, não sou muito apologista de leituras, mas disseram-me que eu devia ler. Depois da crise pós-eleitoral que se registrou logo a seguir às eleições gerais de 9 de outubro de 2024, cujos resultados foram fortemente contestados pela população e levaram o candidato presidencial da oposição, Venâncio Mondlane, a ter que ir ao exílio por 3 meses, realizaram-se 2 sessões de conversações entre Daniel Chapo, indicado como vencedor pelo Conselho Constitucional, e Venâncio Mondlane, tomado como segundo mais votado. A primeira sessão, naturalmente, do diálogo, decorreu no dia 23 de março e a segunda no dia 20 de maio de 2025. Segundo Venâncio Mondlane, único dos contendores que fez uma comunicação política para o fim das hostilidades entre a população e as autoridades de direito, haviam sido acordados nestes 2 encontros 6 pontos, sendo 4 no primeiro e 2 acrescidos no segundo encontro. Os pontos do acordo se resumem como indicado a seguir. Pontos debatidos e acordados. Ponto número 1. Fim de todas as formas de violência física e verbal entre as partes, população e autoridades públicas.
uma pequena nota sobre isto. Neste ponto, havia sido acordado que os dois líderes, Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, deviam fazer uma comunicação pública para cada campo de influência particular para que a paz fosse restabelecida. Em termos públicos, Venâncio Mondlane, a partir das suas plataformas de comunicação digital, fez uma live logo no dia que se seguiu ao primeiro encontro, o que não ocorreu com a contraparte. Segundo ponto de debate e de acordo na mesa do diálogo: acesso livre e gratuito no Sistema Nacional de Saúde da assistência medicamentosa para os cerca de 2.000 cidadãos feridos pelas forças de defesa e segurança durante as manifestações, sendo que muitas delas até hoje se encontram dentro do corpo. Terceiro ponto debatido e acordado: compensação a ser administrada às famílias que tiveram parentes assassinados durante as manifestações pelas forças de defesa e segurança, sobretudo a UIR, Unidade de Intervenção Rápida. Quarto ponto debatido e acordado: libertação dos mais de 4.000 cidadãos que se encontram detidos no âmbito das manifestações pós-eleitorais, ficando apenas por determinar tecnicamente se seria por via da amnistia ou do indulto. Quinto ponto debatido e acordado: viabilização do registro do partido do ex-candidato Venâncio Mondlane, por formas que pudesse ele e os seus seguidores e colaboradores ter uma instituição oficial para exercer o direito de participação política dentro do quadro legal e constitucional do país. Sexto ponto e o último: possibilidade de integração de quadros do projeto político de Venâncio Mondlane na recém-criada Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo. Ressalte-se que estas duas sessões de diálogo foram testemunhadas por um grupo de cidadãos na sociedade que se auto-intitulam patriotas, nomeadamente. Quem são as testemunhas? Primeira testemunha: Severino Nguenha, que é coordenador dos patriotas ou dos facilitadores, que é o atual reitor da Universidade Técnica de Moçambique. Segundo, Monteiro, que é um antigo dirigente público, foi um ministro bem conhecido, Machel. Luís Bernardo Nguana, antigo dirigente público, académico e autor de um livro que se designou entre os 100 maiores da literatura africana. 4. Narciso Matos, atual reitor da Universidade Politécnica, antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane e diretor executivo da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, instituição que tem como mentor Machel, viúva do primeiro presidente de Moçambique, dependente Samora Moisés Machel. Quinto, Teodato Nguana, advogado, foi presidente do Conselho de Administração da TMCL, a primeira empresa de telefonia móvel de Moçambique, ora falida. Sexto, Tomás Timbane, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. 7. Carlos Martins, atual bastonário da Ordem dos Advogados. E também a Dai, não conheço, agora foge-me o primeiro nome dela, que é da Ordem dos Advogados. Agora, a pergunta que eu acho que interessa a vocês todos, estão aqui, ao povo: qual é o estágio de implementação dos 6 pontos que eu me referi aqui? Acima indicado, como debatidos e acordados na presença de 8 ilustres testemunhas, apenas o primeiro ponto é que teve uma relativa melhoria. Saliente que tange os seguidores de Venâncio Mondlane e população em geral, a mensagem foi perfeita e absolutamente acatada. Semelhança pode ser feita com o termo de fechar a torneira, que foi usado pelo saudoso general Afonso Macacho Marceta Lhacama. Em termos concretos: A. Cessaram as manifestações. B. Cessaram os bloqueios das vias públicas. C. Nunca mais se registraram quaisquer danos, tanto públicos como privados. Irônica e paradoxalmente, a contraparte nota-se uma ação concertada e deliberada no sentido oposto ao roteiro de paz
e é manifesto o cumprimento do espírito que norteou o diálogo. Primeiro ponto, o atual chefe do governo, indicado pela UIR e pelo Conselho Constitucional, recentemente em eventos públicos e privados, usado uma linguagem agressiva e incendiária, tem considerado anacronicamente as manifestações de violentas, ilegais e criminosas. Um flagrante exemplo de instigação de ressentimentos, reavivamento do ódio entre os moçambicanos e incentivos bastantes para se abandonar o espírito de perdão e reconciliação. 2. No périplo recente à Europa, o chefe do governo, indicado pela UIR e pelo Conselho Constitucional, Daniel Chapo, disse de forma perentória que não existe nenhum acordo com Venâncio Mondlane e por não haver acordo não há nada para ser cumprido. O projeto político de Venâncio Mondlane encontra-se ainda em banho-maria, envolto em muitas gincanas dilatórias nas instâncias administrativas. 4. Venâncio Mondlane apresentou à Procuradoria-Geral da República, com conhecimento do Ministro do Interior, 4 relatórios e 4 denúncias de perseguição política e graves violações de direitos humanos contra os quadros do seu projeto político, onde se destacam 45 assassinatos, entre os quais 8 encontrados numa vala comum na localidade de Gandale, distrito de Macanga, província de Tete. Estas denúncias foram feitas ao longo de 4 meses, não tiveram nenhum tratamento pelo Ministério Público e nenhuma reação do Ministro do Interior, mas, ironicamente, o mesmo órgão da Justiça tem sido férreo quando se trata de Venâncio Mondlane e seus seguidores e colaboradores, conforme descrevemos abaixo. Processos judiciários contra Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane foi notificado em 2 ocasiões para ser interrogado na Procuradoria-Geral da República. O primeiro interrogatório foi no dia 11 de março, com duração de 10 horas, onde no final do mesmo foi-lhe aplicado a TIR, Termo de Identidade de Residência. O segundo interrogatório foi a 27 de junho, que durou cerca de 2 horas. Ressaltar que ambos casos acima indicados não foram dados a conhecer os crimes de que é acusado. Requisito elementar na instrução do processo judiciário. Como vocês viram, só hoje conhecer os crimes. Outro dado bastante importante é que no segundo interrogatório o procurador expulsou um dos advogados de Venâncio Mondlane da sala apenas porque este questionou a consistência dos procedimentos adotados e feito pelo magistrado indisfaçavelmente uma interpretação com a intenção de forçar ao arguido a uma confissão capciosa. O Poder Judiciário, a Procuradoria, tem sido usada como instrumento de perpetuação de perseguição contra Venâncio Mondlane, onde lhe foram instaurados inúmeros processos entre civis e criminais. As notificações são feitas com frequência para interrogatórios com texto contendo linguagem belicosa, como promessa de prisão em caso de não comparecer. Muito recentemente, um dos últimos feitos pela Procuradoria, Venâncio Mondlane na saída foi escoltado por uma força policial musculada, como se estivesse num teatro de guerra, onde infelizmente esta mesma força não se faz presente, onde infelizmente a população precisa desta força e lá não está. Disparando gás lacrimogéneo e balas verdadeiras em todo o percurso da Procuradoria até a residência do vizinho. Nesta semana, ainda ontem, segunda-feira, dia 21 de julho, Venâncio Mondlane, ao regressar de um périplo pela Europa, ao chegar ao aeroporto de Mavalane, é recebido por um policial descomunal, desproporcionalmente armada, disparando gás lacrimogéneo por todos os lugares onde Venâncio Mondlane era interpelado por populares para o saudar. Para esta terça-feira, dia 22, segue Venâncio Mondlane para essa notificação, que vocês agora já tiveram conhecimento, para uma sessão de contornos suspeitos e cuja gravidade vocês já tiveram conhecimento. Em conclusão, tudo está cingido no fato de Venâncio Mondlane ter protestado contra uma fraude eleitoral inequívoca, denunciada por vários observadores internacionais. Curiosamente, no relatório da própria Procuradoria-Geral da República, se referia que não haviam condições
dos resultados eleitorais terem sido aprovados e publicados. Para terminar, estamos perante o uso seletivo da lei, onde os aliados e os conformados com a monumental fraude eleitoral recebem privilégios, mas os inconformados são tratados de forma draconiana para lhes vergar não só os joelhos, mas também a consciência. Algo absolutamente impossível para ocorrer com um espírito intrépido como o de VM7. Em relação à natureza desta cruzada judiciária contra Venâncio Mondlane, ela se encaixa perfeitamente na célebre frase do famigerado político brasileiro Getúlio Vargas: aos amigos, tudo; aos inimigos, a lei. Este país é nosso. Salve Moçambique! Ana Malala! Muito obrigado. Vai de consciência tranquila pelo julgamento. Consciência tranquila. Conhece algum deles? Identifica-se? Não, nenhum deles. Pelo contrário, eu prestei um grande serviço a esta nação. É a primeira vez em 30 anos de democracia em que nós conseguimos levar até ao extremo a questão de desvendar, tirar o véu da fraude. E levamos até o extremo a resistência contra um regime ditatorial que se mantém com base nas armas, com base nos assassinatos. Eu prestei um grande serviço a este país. E não só. É a primeira vez desde a independência nacional que durante uma semana canta o hino nacional e sente o sentimento pátrio, sente que pertence a uma pátria, sente que tem orgulho de ser moçambicano. Tudo isto para mim com um grande serviço prestado à pátria. E digo mais, inclusivamente esses que vocês veem aqui, que estão a disparar contra os outros, são as que nós, quando apresentamos o nosso programa de governação, demos as melhores condições técnicas, salariais, de formação, de dignidade, que nunca tiveram 50 anos. Está no nosso próprio projeto político. Significa que eles são objeto fundamental do projeto político que nós sonhamos para Moçambique. Ainda vou sair aqui hoje, vão me seguir, talvez vão continuar a disparar, vão matar algumas pessoas, vão ferir, mas estes são objeto do meu projeto. Então que eles saibam, passam a mensagem. Estes senhores da UIR, estes senhores do DIO, estes senhores da Ordem, do CISE, do GOI, todos os oficiais da PGR, no meu projeto político é a maior dignificação de todo o sistema de justiça, das forças de defesa e segurança, que não existe melhor. Portanto, estou prestando um grande serviço à nação. Uma nação que neste momento, vocês sabem, o Moçambique hoje, em termos internacionais, eu estive na Europa, fiz um périplo por Portugal, fui à Alemanha, falei com as altas entidades legislativas, judiciárias e executivas da Alemanha. A ideia que se tem de Moçambique é um país que está a caminho de ser um narco-estado. É por isso que a costa de Moçambique na literatura internacional é chamada de Heroin Coast, a costa da heroína. Portanto, o nosso país foi tomado pelo crime organizado. As oligarquias criminosas tomaram conta do Estado. Querem tomar conta também da justiça, conta também do Parlamento. Vocês sabem que eu já denunciei barões de drogas dentro do próprio Parlamento que me abriram um processo por isso. Então, eu estou aqui a fazer o quê? Estou a fazer um trabalho de resgate da dignidade de Moçambique, de resgate da dignidade dos moçambicanos, de resgate da dignidade das forças de defesa e segurança que ainda há pouco tempo foram comparadas com cães. E são tratados como cães, sim, porque não há salários, não há dignificação nenhuma, não existe assistência médica medicamentosa, não tem seguros de saúde, não tem absolutamente nada. São realmente tratados por este governo verdadeiramente como cães, como cidadãos de segunda. E é no nosso projeto político que nós queremos que eles passem de cães para seres humanos dignos, seres humanos orgulhosos de serem moçambicanos, seres humanos que podem orgulhar este país no futuro. De audição à PGR. As medidas de caução mantêm-se a termo de idade de residência. Nesta coisa da audição à PGR, uns são privilegiados e outros não. Qual é a sua apreciação em torno da não aparição de Ronda e também Bernardino Rafaela quando da sua audição na PGR? Não, isso comprova mais uma vez de que é uma justiça seletiva, é uma justiça para aqueles que são com crime, que são promotores desses privilégios. E aqueles que querem combater esse crime, aqueles que querem combater esse estágio de miséria em que o país se encontra, são combatidos, são perseguidos, são presos, são mortos, são feridos. Reconheço as informações também que o próximo passo agora vou juntar os advogados nacionais e internacionais. Eu não fui à Europa por acaso.
tem advogados de todos os quadrantes. Portanto, vamos fazer hoje no nosso grupo, digamos assim, numa plataforma digital, vamos fazer um debate muito das acusações que nos são imputadas. Depois disso, vamos dar a conhecer à imprensa e vou partilhar. Qual a apreciação que faz em relação ao estado atual da Renamo? Não sabia, se calhar tens informação melhor. Algumas pessoas dizem que Engenheiro Venâncio. terá se associado a Habitante Cingano para estas questões. Mas com que base? O estado atual da Renamo, qual é a apreciação que faz? Não, a Renamo, coitada, já não chutem mais no segmento. Obrigada.